Eu quero falar hoje sobre os produtores de energia maligna. Às vezes a gente não se dá conta do quanto nós produzimos ou nós convivemos com grandes produtores de energia do mal, energia maligna. E alguém diz, bom, mas que negócio é esse? Produtor de energia maligna? Ora, a Escritura está cheia desses indícios e nos advertindo em relação a isso. Jesus, por exemplo, disse que não era para a gente ficar em toda casa. Mas que coisa mais séria isso? Vindo de Jesus, dizia, olha, não fiquem em qualquer casa por aí não. Não entrem numa casa para ficar comendo do que eles estão comendo, não porque eles vão contaminar a comida, mas porque o ambiente é envenenado. Se houver um filho da paz, um filho shalom da graça de Deus naquele lugar, que seja um ponto de contato de uma harmonia, de positividade, isso significa uma energia espiritual de amor, de paz, de boa vontade, fiquem neste lugar, porque se não houver, passem adiante. Pode ser o mais fantástico de todos os ambientes aparentes, mas se os habitantes do lugar não forem filhos da paz, não como expressão verbal de declaração de paz, mas como gente que ama a paz, que busca a paz, que vive a paz, não fique aí. A gente encontra a mesma coisa quando a gente vê a seletividade de Jesus em relação a com quem ele fica, onde ele dorme, quem são os amigos dele, onde ele resolve passar a noite entre os humanos. São pessoinhas do bem. A gente não vê Jesus se hospedando voluntariamente na casa dos malignos. Ele passa uma noite na casa do sumo sacerdote Caifás, preso. Do contrário, ele preferia não ter onde reclinar a cabeça. Preferia dormir nas covas, nas cavernas, nos ambientes amplos, na companhia de amigos, de discípulos, do que ser hospedado por um ente com o coração tomado por coisas perversas. Que é um negócio que a gente não leva a sério. A gente só chega e diz, ih, tem piscina, tem um jardim legal pra caramba. Você viu a decoração? A comida aqui é uma maravilha. Vai ser bom a beça. Tem até uma sauna. Eu vou aproveitar. Ih, tem aquela sala de jogos, que maravilha. E o cara lá dentro é uma cachoeira de maldade, de ódio, de corrupção. O proprietário é um ser maligno, perverso, hostil, carregado de um monte de coisas ruins. E a gente diz, não, eu vou acampar aqui porque, meu Deus, vou até aproveitar esse negócio. Que coisa maravilhosa. Aí você diz, o que você está me dizendo é para a gente se alienar das pessoas? Eu estou dizendo não. Jesus disse, Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. É para a gente, encontrando pessoas, irmos anunciando a elas a palavra e vivendo o evangelho ao lado delas. Eu estou falando de aceitar, ou de mesmo desejar, ou de mesmo fazer força, como alguns fazem, para estar nos lugares sem discernimento do que ali é gerado. Cada família é uma geradora de energia. Cada ser humano, cada casal, é um gerador de energia. Lá no meu site, caifab.net,
tem um texto chamado Uniões Contaminadas. Você acha usando a palavra uniões, que fala, por exemplo, de como as pessoas acham que basta que o outro se vista bem, tenha dentes limpos, um bom hálito, cheire bem, seja agradável, bem informado, tenha uma boa conversa para a gente poder dar uma oportunidade para ver o que rola, sem discernir espíritos. E às vezes atrás de uma carinhazinha luciferianamente bela, de um anjo de luz, está escondido uma coisa maligna, perversa, atrás de olhos lindos, azuis ou castanhos amendoados, de sorrisos escancarados. Só o tempo vai revelando o que tem ali dentro. Às vezes não precisa nem o tempo, às vezes se a gente tem um mínimo de sensibilidade, você já percebe a vibração. Mas nós andamos tão apressados, tão entupidos, tão interesseiros, tão focados nas aparências e no que se pode usufruir de materialidades demonstradas, que a gente vai atropelando essa percepção. Encontrar com todo ser humano em qualquer lugar é para isso que eu estou nesse mundo. Agora, escolher dormir numa cama, deitar numa cama, fazer sexo com alguém, me casar, ou ir para o telhado, ou chamar de meu amigo e ficar ali me servindo do que é posto, sem que eu tenha nenhuma preocupação com que espírito as coisas são feitas, já é um conluio de natureza espiritual que Jesus não recomendou. Por isso ele disse, ao entrardes numa casa, antes de tudo dizei, paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, aí ficai. Mas se não houver, Jesus disse, passai adiante. Passai adiante. Por que será que ele foi tão cuidadoso, tão delicado? Assim como ele foi naquele lugar onde o espírito é de rejeição. Ele disse, saiam daí, deixe até a poeira do sapato para trás. Não levem nada desse negócio. Porque determinados ambientes são geradores e produtores de muita energia maligna. O livro do Apocalipse, por exemplo, identifica determinadas geografias que são tão carregadas de práticas maldosas, de idolatria, ou tem uma história de perversidade tão densa, de corrupção tão intensa, de promiscuidade tão cultuada, e tão adulada, e tão acolhida, que o lugar é chamado de trono de Satanás. O Velho Testamento, então, está lotado disso. O profeta Isaías carrega nesses tons. Quando ele fala de cidades da maldade que ficaram e se tornaram lugares carregados de malignidade. São lugares acerca dos quais a profecia incide sobre eles, dizendo serão habitações de toda sorte de espírito maligno. Habitação de fantasmas, como diz o profeta Isaías. Virarão ruínas aonde só aqueles entes da noite que não se assustam com malignidades espirituais ali habitarão. E a gente fica pensando que isso tudo é poesia. E não leva a sério o fato de que o Novo Testamento, sem usar agora essas mesmas palavras, mas nos adverte para aquelas portas que a gente abre para o diabo. Por exemplo, se diz aqui em Efésios, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não durmam sobre a ira, para que vocês não abram uma porta ao diabo,
no coração de vocês, na mente de vocês, na casa de vocês, no casamento de vocês. Não levem ira para o coração, resolvam tudo logo. Logo, logo, já, enquanto é dia. Não deixe que o coração debruce-se e deite sobre o espírito da amargura, da raiva, da ira, do ódio. Porque isso vai entrar na fábrica do inconsciente e vai se instalar ali, e vai se enraizar ali, e vai se aninhar ali, e dali procederão movimentos que vão se tornando psiquicamente e espiritualmente involuntários até. O cara já nem precisa mais evocar aquilo, a coisa está rodando ali dentro. Está rodando. Vai rodando. E toda vez que você tem uma lembrança evocativa, aquilo volta com subtezas mais poderosas. E se você não mata e deixa que ele de novo se acomode, ele só cresce. E quanto mais você for colecionando essas desavenças, essas amarguras, esses ódios, essas antipatias, essas implicâncias, mais portas você vai abrindo, e mais do que portas, mais você vai criando esse espaço da produção espiritual e industrial dessa energia. Você vai virando uma espécie de usina espiritual maligna. É isso que Paulo diz em vários lugares, mas eu vou ler para nós apenas algumas dessas afirmações para que eu não tome demais o tempo que nós temos hoje para falarmos e conversarmos com você sobre este assunto. Quando ele diz aqui em Efésios, no capítulo 4, primeiro, que é para a gente não andar, no verso 17, como andam os pagãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. São pensamentos ocos, e é uma vida que existe na oquidão de ser. A gente fica pensando que porque está oco não produz nada? Ora, o vazio é o ambiente onde todas as coisas ruins se instalam. É na vaidade, na vanidade. Vaidade equivale àquilo que é vácuo. Vácuo de pensamento. Obscurecidos de entendimento. É um entendimento que está totalmente turvado. Alheios à vida de Deus, alienados de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Mas é uma ignorância que nem por ser ignorância deixa de produzir desgraça na existência. Porque ela decorre da dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, avidez, tesão para cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é extremamente sério, como séria é a sequência. Equivalente a isto aqui, quando Paulo diz no verso 25 de Efésios 4, que é para deixar a mentira e falar a verdade, que é para que, em nos irando, abandonemos a ir imediatamente a fim de não pecarmos e não abrirmos a porta ao diabo em nós, que é para que não furtemos também, antes trabalhemos, para que a nossa boca não fique carregada de energia torpe. Não é aquele falar de um palavrão bobo que o cara fala sem nenhuma intenção ofensiva, às vezes está até brincando quando fala aquela tolicezinha. Você sente que a energia não é ofensiva, não é maligna. Ele está se referindo aqui àquela coisa torpe, que amaldiçoa, que abomina, que desconstrói, que range os dentes da boca e da alma, que é carregada de sarcasmo perverso, que você sente o murro, o
o espancar das palavras. Essa palavra que entorpece os outros e que entorpece o indivíduo. A palavra torpe tem esse poder do entorpecimento. Você vai falando e ela vai drogando você. Ela vai deixando você em estado de torpor. Vai drogando a sua alma com drogas de raiva, de ódio. Não saia de vós nenhuma palavra torpe, porque você inicia o processo de falá-las carregadas dessa energia. Tanto mais quanto você fale, mais elas voltam alimentando o processo, retroalimentando o processo, de modo que você vai entrando nisso e o seu espírito vai crescendo na declaração, na verbalização, conforme a energia emitida. Cada vez que você declara com aquela energia, mais você intensifica e faz um influxo da mesma energia perversa, na mesma qualidade, só que em intensidades cada vez maiores, cada vez mais intensas. Não saia da vossa boca, porque não é um diletantismo isso que se diz. Você está falando de uma produção de algo que vai se malignizando, que vai virando uma bateria de perversidade, de energias hostis vazando da gente. O que equivale a gerar um entristecimento total do Espírito Santo no coração. O Espírito de Deus se apaga se um dia esteve presente num coração assim. Paulo prossegue no verso 31. Longe de vós toda amargura, que é outra produtora de energia maligna. Uma pessoa amargurada, não importa se ela acha que tem razões, não tem razões para sua amargura, mas se andar amargurada, ela instalou em si uma usina de energia demoníaca. É demoníaca. Não existe uma energia neutra, não. Ou ela é do amor e é de Deus, ou ela é ódio e o derivativo do ódio, indo até a indiferença, e é maligna. Você está dizendo, você está sendo maniqueísta? Eu estou dizendo, não. Conheço suficientemente a palavra e já vivi demais para saber que não existe maldade neutra nesse mundo. Longe de vós toda amargura, também todo espírito de cólera, que faz você ter esses surtos de derrame de raiva e de ira e de gritaria aqui. Hoje em dia todo mundo acha que é um direito gritar. Gritar para lá, gritar para cá, grita com a mulher, grita com o marido, grita com os filhos, grita com os pais, grita com os pseudo-amigos que eu não sei como aguentam tanta gritaria. Em famílias que são uma gritaria só, sem falar que tem pessoas que carregam uma gritaria. São legiões de gritos, de vozes de gritos do coração. E blasfêmias, que não são ditas apenas contra Deus. A gente blasfema mesmo todo dia, é contra o próximo, contra a alma do próximo, contra o ser do próximo, contra a vida dele, contra os sonhos dele. A gente blasfema contra o próximo quando a gente usa. Quando você, que não quer absolutamente nada de continuidade como a menina, simplesmente vai lá e a come. Você está pensando que está apenas comendo uma menina? Você está, de fato, literalmente comendo um ser humano. E vai descartar. Isso é uma blasfêmia contra um sacramento. Todo ser humano é um pão de Deus nessa terra. Todo ser humano. A prostituta ali da esquina, que para você é só um ser objeto, ela tem pai. Ela tem pai nos céus. E o pai dos céus a ama tanto quanto ama a sua filha. Por isso, quando você vai, em qualquer que seja a ação que a gente pratique contra o próximo, seja desse nível ou de qualquer outro nível de
relacionalidade perversa, nós estamos blasfemando contra Deus no próximo. As malícias, pensamento maquiavélico, que fica jogando nos xadrez das maldades, mexendo peças para lá, para cá. A gente está produzindo malignidade o tempo todo. De modo que a palavra de Deus prossegue apontando e indicando mais produtores dessa energia maligna, como a impudicícia e toda sorte de impureza, que é aquela vontade de transformar a nossa própria existência num choque ao pudor, na intenção de seduzir e na intenção de chocar, pela mera possibilidade de chocar, associadamente ao que seja impuro, naquilo que provoque na mente do outro lascívia ou cobiça, pela nossa falta de pudor. Ou a cobiça no sentido de desejar possuir qualquer que seja a coisa, mas aqui o aplicativo imediato desse uso de cobiça é da cobiça por coisas materiais. Quem se dedica a essa cobiça é um gerador de energia maligna, que diz: eu quero, eu tenho que ter, farei tudo para ter. Você não sabe o que você está gerando. Nem sequer, Paulo diz, ele diz: se nomeie entre vós, como convém a santos, essas coisas, nem conversação torpe, que é onde a coisa já vira comunitária, já não é mais o grito entorpecido, já é aquela coisa que vai virando um convívio de entorpecimento espiritual, psíquico e verbal. É quando você senta na roda dos escarnecedores e tudo é torpe ali. Nem palavras vãs que a gente diz assim, solta, diz: só falei porque eu gosto de falar. Gosto de falar mal dos outros. Gosto. Eu gosto. O que eu posso fazer? Eu gosto. Vai nessa. Chocarrice, que é aquele espírito desgraçado de caçoamento crônico da alma do próximo, é transformar o ser do próximo num objeto de caçoagem sacanamente perversa, prazerosamente maligna. E a gente realizar isso como um deleite na vida. Todas essas coisas inconvenientes, às quais Paulo também ainda alia o espírito impuro, incontinente, que é aquele negócio que diz: eu comi porque eu estava com vontade de comer, eu peguei porque eu estava com vontade de pegar, eu enchi a cara porque eu estava afim de ficar bêbado, eu roubei porque estava dando mole. Essa incontinência que não reflete, que não se segura, que tudo que aparecer quicando diante dele, ele chuta. Tentação existe para essa pessoa, é para ela cair, ela nem pensa na tentação como queda, é como oportunidade, de tão incontinente que já é o espírito. O Paulo ainda agrega a essa lista o impuro, que é um estado mental permanente de impureza. Tudo é impuro. Tudo, o olhar é impuro. E é avarento. E não tem nenhuma generosidade, odeia a generosidade. E não quer compartilhar nada com ninguém, desde dinheiro a tempo, a oportunidade, a qualquer coisa. É um ser centrado em si mesmo, é o avarento, que pratica essa idolatria da avareza. E Paulo diz: esses não têm herança no reino de Cristo, é de Deus. E Paulo diz: não sejamos nem de longe cúmplices dessas obras malignas. E eu poderia ler uma quantidade enorme de outras afirmações igualmente produtoras de energia do mal. A gente
já tenho ouvido aqui muitas vezes, vocês já me viram falando, de como esses fantasmas que aparecem aí em lugares não são mortos que ficaram para trás de jeito nenhum, isso eu lhes garanto, mas são energias do passado, são energias de ódio, de trauma, de pânico, de pavor, de pessoas que ou produziram aquilo em outras, ou naquelas que foram objeto de tortura contínua, de abuso no lugar. Elas morrem, elas vão, mas elas deixam para trás de si o holograma, deixam a repetição do filme da perversidade de quem fez ou da dor angustiada de quem sofreu. Aí, isso são essas casas mal assombradas, são recâmara de energias psíquicas, não são os mortos. Fantasmas não são os mortos, são apenas os hologramas psíquicos daquela maldade rodando na história e sendo percebidas por olhares mais sensíveis. É isso que nos ensina o Velho Testamento, por exemplo, em Isaías, quando fala sobre isto. Agora, imagine só uma coisa que eu estou querendo dizer a você. É que a gente produz isso aqui agora já. Não é preciso que alguém morra e muitos anos depois vá à sua casa e constate isso. Isso aí é a alegoria. Isso aí é o elemento grotesco para a gente chegar à percepção e ao discernimento de como essas coisas podem ser malignas, como produtoras de energia do mal, hoje, agora, como a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades nutridas. Sou inimigo dele. As porfias, o espírito de disputa em tudo. Os ciúmes enlouquecidos, homicidas, as iras, as discórdias deliberadas, profissionais, existenciais, que se transformam em processos psicológicos que são verdadeiras culturas de ser. O cara vive para a discórdia. As dissensões que se instalam como um processo mental. Eu estou aqui para dividir, para faccionar. Invejas, bebedices que se transformam não no pobre do alcoólatra. Essa bebedice aqui é aquela bebedice romana que Paulo está denunciando. É aquela bebedice que faz o cara beber no espírito da glutonaria. É a bebedice como anestésico para a devassidão. Como a glutonaria aqui não é comer e estar obeso. Glutonaria era um espírito, era uma ideologia que envolvia um culto ao alimento, um culto ao prazer, ao hedonismo, que ia da mesa à cama de prostituição ali dentro, ali mesmo, ao swing romano rolando ali dentro, a suruba romana. Aí Paulo diz, olha, viver desse jeito eu já prevenia vocês. Quem vive assim não entra, não tem como entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é reino de amor, minha gente. É reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, isso aí é produção de maldade, de energia maligna. Agora, a religião não ensina isso pra gente. O Evangelho ensina. A religião só diz que você não pode cumprimentar uma mãe de santo. E às vezes a mãe de santo é uma pessoinha legal. Que os verdadeiros feiticeiros às vezes estão do nosso lado. De paletó e gravata e vestidos conforme as etiquetas da irreligiosidade estereotipada e à qual a gente associa a perversidade.
Às vezes o feiticeiro anda com a Bíblia embaixo do braço, mas ele é carregado dessa energia. E a sua casa, que tem até o Salmo 91 aberto aí em algum porta-bíblias, mas é esse lugar de ira, gritaria, vacuidade, inveja, raiva, inimizade, hostilidade, ciúme, lascívia, malícia. E reuniões de igrejas, certas comunidades que eu conheço aos milhares. Eu não cheguei nessa estrada outro dia não, faz 40 anos. E até hoje, embora já faça 13 anos que eu não me dedico mais a isso, mas nos 30 anos em que eu rodei por aí, eu acho difícil que alguém tenha rodado mais do que eu rodei, entrado mais do que onde eu entrei, nesse país inteiro, para não ser leviano na afirmação que eu vou lhe fazer. Eu conheço grupos cristãos por aí, chamados igrejas, que são verdadeiros centros de feitiçaria emocional, espiritual, psicológica, de desejos ruins, de maldade sendo produzida, de cobiça, de avareza, de hostilidade. Quando o cara diz, ó meu amado, e parece que ele está te mandando do fundo do coração para que te pariu. Você entendeu? Isso é aquela coisa que é um nojo só, é uma alma de bulldogs o dia inteiro. E aí você pensa que isso é brincadeira? Isso aí produz coisa maligna para todo lado, para todo lado. Bom, você já entendeu o que o Evangelho está dizendo? Quero só que você ore para dentro de você e você veja se você não é partícipe disso. Ou se você não está fazendo as suas escolhas diferentemente do que Jesus recomendou, dizendo, olha, privilegie a paz. A paz. Não a estética, não a decoração, não a aparência, não a fama, não a impressão, mas a paz. Vincule-se às pessoinhas da paz. Mantenha no coração o espírito da paz, do amor, da reconciliação, do perdão. Perdoe, limpe o coração todo dia para que você não vá se tornando um produtor de demônios, um produtor de energias perversas nas quais o diabo surfa. A gente oferece a prancha para ele, a gente oferece o aparelho para ele surfar a nossa vida. A gente abre portas e já está tudo mobiliado, é sofá de maldade, é divã de lascívia, é cama de infidelidade. Isso eu estou me referindo ao que está dentro da gente. Aquilo que a gente vai gerando e vai pensando que a gente pode brincar com isso. Eu vejo cada vez mais as pessoas brincando com a maldade no coração, sem se darem conta de que assim elas vão se transformando em produtoras de energia maligna. Elas vão ficando malignizadas e tudo que delas procede contamina. São seres que contaminam. Vá para a cama com eles e você vai sair contaminado, contaminada. Fique amigo deles e faça de conta que essa maldade é só graça. E você vai ver a desgraça que vai se infiltrar em você. Seja passivo no encontro e você vai ver como você vai ser corrompido. Ou mais do que isso, veja as consequências. Veja que quando e onde ele chega, as coisas é mais um pouquinho de tempo e começam a se estragar. Pessoas começam a adoecer, desavenças que a gente não sabe de onde vem, aparece. Começam a surgir coisas estranhas. O indivíduo tomado do espírito de divisão, de discórdia, de facção, não precisa estabelecer nenhum confronto com você nem com a sua mulher. Basta que ele esteja presente no trio,
que você vai ver que inevitavelmente você e sua mulher vão começar a brigar, porque esse é um espírito que está presente ali. É um espírito, é um ser humano que foi se endiabrando no seu caminho. E tem famílias que são famílias de diabos humanos o tempo todo. Uma coisa horrorosa, eu sinto muito em ter que dizer isso, mas eu preciso dizer. São famílias de diabos humanos. Tudo que acontece é malignidade sendo criada. Ontem eu estava angustiado conversando com uma mãe que ia fazer inclusive um casamento para o filho dela, que engravidou uma menina. E ela, mesmo triste com o processo, que ela acha que foi todo precipitado e sem raiz e sem consciência, na insensatez, ela disse, não, vamos fazer o nosso melhor para resolver essa história. Aí chega a pretensa nora à casa dela. E ela foi ficando arrepiada, porque era a gritaria da menina contra o filho dela no quarto, até de madrugada, por qualquer motivo. É uma menina que, eu só quero casar se a minha aliança for de ouro puro, valendo no mínimo tanto. Aí ela que está sem dinheiro vai e pede a uma amiga ourives para fazer uma aliança, que na loja valeria isso, e paga R$2.500 pela aliança, que a moça caprichou para fazer, aí dá para a garota, olha, isso aqui não deve ser ouro não, vou mandar avaliar na Caixa Econômica, nem casou ainda. É que chega assim, eu estou doida para que essa coisa saia logo de dentro de mim. Chega para a sogra e diz, se seu filho não quiser me assumir, não tem problema não, tá assim de homem, ó, atrás de mim o dia inteiro. Aliás, eu estou muito afim que chegue logo a semana que vem, que é para eu poder ir com as minhas amigas para um lugar aí, sem ele tirar a maior onda na noite. O filho eu sei que é do seu filho, apesar de que eu terminei com ele, fiquei assim, terminada com ele, enquanto isso eu saí com um namorado meu, mas o filho é dele mesmo. Agora você imagina só, é um ser humano, tem pai, tem mãe, tem tudo, mas infelizmente está com a alma, está com a mente, está com o espírito possuído de uma coisa maligna. Ela foi se tornando essa pessoinha devagar num ser diabólicozinho. É duro, é triste ter que admitir isso, mas é verdade. Pessoas vão se transformando em trevas ambulantes, em sombras densas de maldade, por alimentarem qualquer dessas coisas que eu aqui descrevi, que Paulo mencionou, e que você sabe quais são.